como a minha esposa disse, é sempre uma honra estar aqui, né? A gente sempre se sente muito honrado. Como eu costumo dizer, a gente sabe o zelo que os pastores têm por esse altar. Então, toda vez que é um convite, a gente se sente honrado. Já dá aquele frio na barriga, aquela tremedeira nas pernas, porque a gente sabe a responsabilidade que é. Então, só tenho a agradecer, né? Também a recepção de vocês sempre com a gente se sente muito à vontade. Que Deus possa abençoar cada um. Eu gostaria de ler a palavra, está em Mateus 4:2, que diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de orar por essa palavra, antes de começar a ministrar. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Eu creio, ó Pai, que essa palavra foi o Senhor que me deu. Eu sei disso, ó Pai, para que o teu povo venha a ser alimentado. Eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo se faça presente nesse lugar e nos abençoe através dessa palavra revelada. E que coisas venham a acontecer, Pai, porque não há nada mais poderoso, não há revelação maior, ó Pai, do que a tua palavra, Deus. Então me usa nessa noite, me faça pequeno para que o Senhor cresça, Pai, neste lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como sempre que eu venho aqui, eu venho na semana já estudando, né? Ali buscando uma palavra, algo, mas é incrível como Deus sempre ajusta aquilo que Ele vem entregando. Não que Ele simplesmente pede assim para joga fora tudo que eu vou mudar tudo, não foi isso, mas Ele falou comigo profundamente ontem à noite e hoje à tarde, e hoje no culto pela manhã lá na sede, também através da vida do Samuel. Deus falou muito comigo. E dentro de tudo isso que Deus falou, Deus falava para mim sobre o quanto nós temos sido contra-atacados na nossa mente. O quanto o inimigo vem tentando gerar dúvidas na nossa mente. E daí Deus me deu essa palavra e eu não entendi ali. E depois, orando, né, Deus falava comigo sobre o quanto Jesus foi tentado, o quanto o inimigo tentou gerar dúvidas na mente de Jesus. Entenda como o nosso adversário, ele é sujo, que ele esperou o momento a qual Jesus estava sensível. Imagina você jejuar 40 dias e 40 noites, e daí a primeira coisa que você é tentado é justamente na comida. Isso trazendo para a nossa vida, eu fico pensando, muitas vezes nós estamos buscando a Deus. Jesus, ele estava ali buscando uma intimidade ainda maior com Deus. Ele estava jejuando, se consagrando, buscando santidade em Deus. E quantas vezes nós estamos jejuando, buscando, de repente eu era de uma religião, eu me tornei cristão, eu começo a buscar a Deus, eu começo a me aprofundar nas coisas de Deus, e daí às vezes a gente nos questiona, parece, quantas vezes vem na nossa mente assim, parece que quanto mais eu busco a Deus, mais contra-atacado eu sou, mais o inimigo vem me tentar, vem me provocar, e vem tentar trazer algo para que eu venha a ter dúvida de quem é Deus, de quem é Deus na minha vida. E daí gera dúvida em nós,
vem aquela amargura no nosso coração, tenta gerar uma tristeza, porque a partir do momento que nós duvidamos do poder de Deus, duvidamos daquilo que Deus deixou, duvidamos que a palavra de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer situação. Veja que Jesus falou para ele assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem. Não quer dizer que a gente vai parar de comer e só vamos orar, não. Mas Jesus ali quis dizer que para qualquer dificuldade, a palavra é suficiente para nos sustentar. Para qualquer dificuldade que venhamos a passar, qualquer luta, qualquer contra-ataque, qualquer ataque, a palavra é quem nos sustenta. E eu anotei aqui algumas coisas. Uma delas, temos várias dúvidas e confusões mentais. Veja que somos crentes, buscamos a Deus, caminhamos com Deus, conhecemos esse Deus, vemos Deus operar muitas vezes, vemos testemunhos, somos testemunhas vivas do poder, da santidade, da força, do amor de Deus para com as nossas vidas e para com as vidas, para com a igreja, para com a vida dos nossos amigos e irmãos. Mas de repente vem a luta, e diante da primeira luta, muitas vezes, nós já começamos a questionar, e daí nós falamos: Deus, por que está vindo esses pensamentos? Por que está vindo pensamentos, muitas vezes até de que Deus não existe, ou Deus não está nem aí para mim, ou Deus me abandonou, ou Deus deixou, ou algo que eu fiz não tem perdão. O pecado que eu cometi lá atrás, que eu já pedi perdão, na hora da dificuldade, a gente volta a buscar e fala: será que foi aquilo que eu fiz que eu ainda não consigo alcançar a graça de Deus? Deus vem te dizer nessa noite que há uma liberação do céu sobre a sua vida, e não há dúvida que possa parar o trabalhar de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre o teu filho, sobre as tuas finanças, sobre qualquer situação da sua vida. O inimigo sempre vai tentar soprar dúvidas se Deus está trabalhando ou não, se Deus é fiel ou não, mas Deus vem testificar nessa noite: eu sou fiel, eu vou fazer, e não há nada que possa parar o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. E o momento que talvez Jesus falou: eu jejuei 40 dias, 40 noites, tive experiências maravilhosas com Deus, busquei mais a santidade, me consagrei mais, busquei mais, se já estava bom, agora está melhor, eu me reforcei. É a hora que vem o contra-ataque mais maldoso. É a hora que vem aquele contra-ataque, às vezes da onde nós não esperamos, o momento que nós não esperamos, de quem nós não esperamos. É onde muitas vezes ele sopra para nos atacar, para tentar fazer uma palavra da nossa boca amaldiçoar ou nos fazer voltar para o final da fila. Então muitas vezes, queridos, nós temos buscado a Deus, nós temos nos consagrado a Deus, nós temos buscado, jejuado, nos consagrado, temos ficado entregues ao Senhor de corpo, alma e espírito, temos adorado em espírito e em verdade, e nós pensamos que assim nós ficamos isentos de dificuldades, de desafios, de lutas, de perseguições, de tentações. Mas isso faz parte do preparo do Senhor para o caminho de honra que Ele preparou para você. Hoje o Samuel falou algo muito interessante, que muitas vezes nós esperamos Deus nos preparar para que nós venhamos a conquistar algo, para que nós venhamos a caminhar em direção a algo, mas o Senhor prepara
no caminho. Ele falava ali de Moisés, de quando ele recebeu ali: sai do meio da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali Moisés passou por tanta coisa, mas ele sabia de tudo que ia acontecer. Abraão, perdão, gente. E daí, sabia de tudo que ia acontecer. E daí eu fiquei pensando ali, eu fiquei pensando em José, porque amanhã eu vou ministrar sobre José, no caminho que ele enfrentou, da promessa até a conquista, até o palácio. Quantas vezes o diabo tentou para ele, armando alguma coisa, armando alguma dúvida, causando alguma situação que ele viesse a pensar que Deus havia o abandonado, e que aquilo não foi uma promessa de Deus, e sim um algo de alguém. Quantas vezes nós ouvimos um profeta falar conosco, e nós criamos expectativas naquilo, criamos expectativas naquela direção, criamos expectativas naquilo que Deus falou através do profeta, mas nós tentamos desenhar da nossa maneira como que isso vai chegar até nós. E daí Deus tem as maneiras dele de trabalhar, porque hoje uma criança é herdeira do seu pai, mas se acontecer algo, ela terá esse direito, mas ela não estará apta a receber aquela herança. E muitas vezes nós somos assim, nós temos o direito de prosperar, nós temos a palavra que nós iremos prosperar, mas Deus nos quer tornar aptos a alcançar aquilo que Ele tem como promessa. E José foi assim. José, ele recebeu ali, ele teve sonhos proféticos de como seria, que ele iria reinar sobre a lua, sobre o sol. E aquilo foi interpretado que seria o pai, a mãe, e seriam os irmãos também, e que ele iria reinar sobre eles. E ele foi dividir o sonho com aquelas pessoas, e o que ele recebeu foi receber a ira das pessoas, a inveja, até mesmo o deboche. Querido, eu quero dizer para você: se você tem sonhado com algo que parece grande, se você tem sonhado com algo que parece demais para as pessoas, mas que Deus tem te entregue, fica em paz, divide o sonho com quem sonha com você, porque tem pessoas que não vão entender o quanto Deus tem uma promessa e tem algo com você. Então cuidado com quem você divide o seu sonho, mas não deixe de sonhar. E aquilo gerou uma inveja, uma intriga, uma oposição dos irmãos para com José. E a primeira oportunidade que eles tiveram de tentar enterrar esse sonho, eles fizeram. José foi servir eles e recebeu o quê? José se pôs a ir àquela direção para servir os irmãos, levar comida. E daí ele recebeu uma traição, foi jogado naquele poço. Querido, quantas vezes nós servimos alguém, mas essa pessoa não foi grata, mas isso não pode te parar. As frustrações, as guerras, as perseguições, as afrontas, a oposição não pode fazer você parar de sonhar, não pode fazer você desistir do seu sonho. Quando você tem um foco que aquilo que Deus te entregou é de Deus, não desiste, querido, porque tudo que o inimigo quer é fazer como fez com Jesus, tentar criar dúvidas. Será que você é filho de Deus? Faz essa pedra virar pão então. Mas Jesus tinha dentro dele a palavra, ele era fortalecido com a palavra, e através da palavra ele venceu as tentações do inimigo naquele deserto. Querido, eu quero dizer para você, há um deserto hoje na tua vida, há um deserto hoje a qual parece que vai acabar com tudo, há um poço que tentaram te jogar, há uma prisão que tentaram te jogar, porque depois que José saiu do poço, ele foi vendido como escravo.
E depois disso, ele foi preso. Mas Deus continuou usando José, porque ele foi vencendo as tentações. Ele era um jovem, ele foi para trabalhar na casa de um homem poderoso, e ali ele foi caluniado. Eu quero dizer para você, se um dia, querido, você foi caluniado por causa do seu sonho, se um dia você foi vendido por causa do seu sonho, se um dia você foi jogado num poço, se um dia você entrou numa prisão espiritual porque te afrontaram e te jogaram nessa prisão espiritual por causa do teu sonho, havia um preparo de Deus em meio à dificuldade para te fazer prosperar, para te fazer crescer e para te fazer forte, cascudo, para que você venha a enfrentar as coisas na posição maior que Deus vai te colocar, e Ele vai te colocar diante de todos aqueles que foram oposição, de tudo aquilo que se opôs contra você. Quando eu falo todos aqueles, muitas vezes eu não quero dizer de pessoas, mas eu quero dizer de situações, eu quero dizer de ciladas que o inimigo traz para tentar fazer você desistir daquilo que Deus. E às vezes também usa pessoas que às vezes nem teve a intenção para tentar te ferir, te fazer parar. Porque eu tenho certeza que quando José teve aqueles sonhos e ele dividiu com os irmãos, algo maligno também ouviu. E ali automaticamente, quando há uma direção de Deus para você, quando há uma promessa de Deus para você, ao mesmo tempo que os anjos começam a trabalhar para trazer aquela bênção até a sua casa, até a sua família, até o seu trabalho, há uma oposição inimiga para que isso não venha se cumprir, ou que você venha a desistir. Porque o único que pode deixar de receber algo de Deus, que pode atrapalhar a chegada de uma bênção de Deus sobre você, é você mesmo. Então o inimigo começa a criar coisas e situações para que você venha a amaldiçoar aquilo. Só que muitas vezes, querido, é a perseverança que te faz vencer o obstáculo e chegar até onde você quer. Deus me falava nessa tarde que há oposições tentando parar promessas que já estavam certas, situações a qual você chegou a ver a porta, chegou a ouvir o barulho da chave espiritualmente te falando, mas essa chave não chegou na tua mão, porque houve uma oposição do inimigo para tentar parar, e às vezes uma palavra que você lançou fora do propósito é o que deu autoridade para que ele viesse a segurar isso, para que viesse a tardar isso, porque somente nós mesmos podemos nos negar de receber a bênção de Deus quando ela é liberada, porque nem mesmo Deus volta atrás com aquilo que Ele te prometeu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele zela pela tua palavra. Então mesmo que as pessoas tentem, o mundo espiritual tente, o diabo tente fazer parar, é só mesmo a sua boca que pode atrasar o plano de Deus, a promessa de Deus, o sonho de Deus para a sua vida. Porque Deus te falou, querido. Só que entenda que essa oposição foi profunda em José, porque não era só José que seria abençoado com aquela promessa dele reinar sobre situações, dele governar diante de situações. Outras pessoas, uma nação seria abençoada, os familiares seriam abençoados. Eu quero dizer para você que a bênção que vem sobre a tua vida irá abençoar a sua família e as pessoas que estão próximas de você. No momento mais difícil, talvez na hora que eles não tenham mais saída, aí é a hora de Deus te exaltar.
que vai falar: sabe aquele sonhador lá? Sabe aquele que sonhava? Sabe aquele que vocês riam? É agora que eu vou fazer na vida dele, para que ele venha suprir na vida de vocês, e vocês enxerguem o quanto Deus é fiel na vida dele. E assim vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor trará recurso para que você venha abençoar aquele que duvidou da sua fé, aquele que duvidou que você era capaz de conquistar, aquele que duvidou do Deus que você serve. Porque é difícil, querido, quando nós nos entregamos para Deus, servimos a Deus e queremos dividir essa bênção com alguém, e há uma dúvida, há um contra-ataque. Muitas vezes somos ridicularizados por amar e crer em um Deus que para eles é invisível, mas para nós Ele é palpável. Nós sentimos Ele, nós sabemos do poder dEle, nós somos testemunhas de tudo aquilo que Ele faz. E às vezes nós dividimos isso com quem não sonha, e ao invés de nós contagiarmos essa pessoa, a resposta muitas vezes nos esfria. A reação daquela pessoa talvez nos esfria. Então não desista de falar de Jesus para ninguém. Mas há sonhos, querido, que é você e Deus no seu joelho. Há situações que é você e Deus no teu quarto. Há situações que é um particular seu e Deus, que é para você guardar. Muitas vezes o que nos falta é aprender a fechar a boca. Não pelo que as pessoas podem amaldiçoar, por inveja ou por qualquer situação, mas sim porque a resposta, o ataque de alguém infiel, que não tem fé, pode nos causar um contra-ataque em uma palavra que nos trava, uma reação que nos trava. Eu não tenho medo do ataque do inimigo sobre a minha vida. O que eu tenho medo é de não estar preparado para dar o contra-ataque certo, para que eu venha a seguir naquela situação. O inimigo, ele já é derrotado, ele já perdeu, mas ele causa situações muitas vezes para que nós venha a nos travar. Eu posso dizer que o marketing dele pode ser até bom, porque ele é tão pequeno e se faz tão grande diante de situações que nós vencemos tão fácil. E quando você percebe, foi puro marketing do inferno, foi pura propaganda enganosa, porque ele não tem o poder de te travar, ele não tem o poder de destruir a sua família, ele não tem o poder de levar o filho para droga, ele não tem o poder de te deixar desempregado, ele não tem o poder de tocar nas suas finanças, ele não tem o poder de te deixar numa cama, ele não tem o poder de te pôr em depressão, ele não tem o poder contra a tua vida, porque você é filho de Deus, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e nada pode te parar. José foi chamado depois de passar por tanta coisa. A fé, a crença dele em Deus, a certeza que ele tinha um chamado, foi a arma que ele usou, foi o recurso, foi o recurso que ele usou, que Deus deu para que ele viesse a ser reconhecido como profeta, e foi escolhido a ser governador do Egito. Não existia o cargo de governador, era o faraó e só. Foi criado algo para honrar esse homem. Eu quero dizer para você que se aquilo que Deus quer fazer para honrar a sua vida, se não tiver naquele lugar, naquela porta, se não tiver, Deus vai criar para poder te honrar, porque Ele quer te honrar, Ele quer mudar. O nosso problema é tentar entender de onde vai vir, de que forma que vai vir, como que vai vir, ou até mesmo nós entramos em oração, em vez de adorar a Deus, ao invés de pedir para que a vontade dEle venha se cumprir, nós tentamos ensinar a Deus como que Ele vai me abençoar. Deus, faz desse jeito aqui que dá certo. Deus não precisa da sua ajuda para te abençoar, Ele precisa da tua fidelidade, da tua fé.
Ele não vai voltar com a palavra dele. Se ele te prometeu algo e esse algo não existir, ele vai criar. Lembrando, não existia o cargo de governador do Egito, mas Deus criou para poder honrar José, para poder mostrar que todos os sonhos proféticos que José teve era de Deus. Querido, o que você tem sonhado? Qual o sonho que você teve que te travou porque você dividiu com alguém ou te frustraram? Qual prisão espiritual que te jogaram, que hoje na hora que você fala disso, já dói? Qual assunto aí que você não gosta nem de tocar? O que você ouviu que quando você lembra, só de lembrar o que você ouviu já te tranca? Deus vem te libertar dessa prisão nessa noite. Qual palavra que te aprisionou? Qual poço que tentaram te jogar? Deus te chamou para governar e de repente te venderam como escravo. Como assim? Como assim, Sérgio? Eu ouvi do profeta que eu vou governar situações e de repente eu estou como um escravo. De repente eu estou numa prisão. De repente eu estou num poço. Talvez José foi lançado ali, naquele poço, e ele achou que seria o pior lugar do mundo. Mas talvez quando ele estava preso, ele desejou ter morrido no poço, vai saber. Quantas vezes, queridos, nós temos promessa, mas nós começamos a falar, Deus, pensamos a besteira de falar, eu deveria ter morrido, era melhor eu ter morrido, era melhor eu ter desistido, era melhor eu nunca ter me convertido, era melhor eu não ter seguido em frente, era melhor eu não ter casado, era melhor eu não ter tido filho, era melhor eu não ter vindo morar nesse bairro, nessa cidade, nesse país, é melhor eu não ter vindo para essa igreja, era melhor eu ter ficado onde eu estava, era melhor eu ter ficado quieto mesmo na dificuldade. Deus manda te dizer que entre a promessa e a conquista havia um caminho de preparação. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas têm acontecido, ciladas, traições, ofensas, frustrações, palavras que machucam, que aprisionam. Tudo isso o crente que conquista enfrentou. Se você pegar todo pastor, se você pegar todo empresário cristão, se você pegar todo ministro que ministra para casais, se você pegar todo aquele que se destaca em alguma posição, naquilo ele já sofreu. Porque senão que bagagem, que autoridade ele teria para ministrar? Talvez você montou um dia algo, decidiu investir em alguma coisa e não deu certo, e você desistiu mesmo e não quer mais. Deus manda você retomar, porque não era o fim, era uma preparação. Talvez um dia você decidiu casar e dentro da dificuldade do seu casamento você falou, era melhor eu não ter casado, eu vou me separar. Deus manda dizer, não faça isso, porque era uma preparação. Porque os grandes homens que ministram para casais hoje e mulheres tiveram problemas no seu casamento. Havia uma preparação. Talvez no seu ministério você já passou por muita coisa, você já sofreu afrontas, talvez houve dúvidas de que se você era realmente chamado de Deus, se o teu chamado realmente correspondia àquilo que você queria, aquilo que Deus havia falado, se realmente era Deus que havia falado.
porque você passou por afronta, e tem isso na igreja, hein? Fazer o quê, né? Há dificuldades, há levantes, há dúvidas suas e das pessoas sobre o teu chamado. Mas isso é uma preparação, porque um dia você vai poder ministrar sobre pastores, sobre líderes e compartilhar, porque Deus escolhe aqueles que sonham para ser preparados, para poder ajudar outras pessoas a sonharem. E daí eu te pergunto nessa noite, o que te fez parar de sonhar? Qual é o sonho que Deus te deu que parecia que era certo, que era a melhor coisa que ia acontecer? E mas houve obstáculos, houve lutas, houve oposição, houve batalha contra aquilo. E talvez você achou que não era de Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite e falava muito comigo sobre eu quero renovar minha aliança, eu quero renovar minha promessa. Só que agora meu filho e minha filha está madura espiritualmente, está apto a receber aquilo que eu prometi. Mas fala para ele, fala para ela, que eu não desisti deles não, eu não te larguei não, eu estava olhando, mas eu precisava deixar você ser provado para ser aprovado. Eu precisava deixar você passar pela situação para que você viesse ser aprovado nessa situação. Ele permitiu que o seu próprio filho Jesus passasse por situações para que ele viesse a ser aprovado. Você acha que Deus gostou de ver Jesus com fome e o inimigo tentando ele? Você acha que Deus gostou de ver Jesus sendo crucificado, sendo surrado, sendo pregado naquela cruz? Mas era necessário para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Você acha que Deus gostou de ver José preso, sendo jogado num poço, sendo traído? Mas José salvou o povo do Egito. Ele salvou os irmãos do Egito. Era necessário para que lá na frente a própria família dele, os opositores dele, não morressem de fome. Olha o quanto é profundo. E parece que a gente, nesse meio tempo, a gente fala assim: Deus, por que comigo? Eu acho que eu não sou o único que pensa assim, porque para mim parece que é mais difícil. Porque para mim, parece que o quilômetro tem 1.500 metros. Fala, vamos ali só 1 quilômetro. O quilômetro do cara tem 1.000 metros, o meu tem 1.500. Parece que é mais difícil. Por quê? Todo mundo luta com Anderson Nunes e eu tenho que lutar com o Popó. Por que a luta para mim é mais difícil? É porque Deus está te preparando, porque também o que Ele tem ali na frente para você é muito maior. O que Deus tem para a sua vida é muito maior. Então o nível de batalha da sua vida até hoje foi compatível à bênção que Ele começará a derramar sobre a tua vida amanhã. Talvez se sua vida fosse no leite com pera, que nem nós dizia para os meninos meio mimados, isso aí é criado com a avó, joga a bolinha de gude no carpete, solta a pipa no elevador, toma leite com pera. Eu queria dizer que a vida do menino era boa e que para nós o negócio era mais difícil quando a gente falava assim na minha infância. E talvez se Deus tivesse criado você espiritualmente no leite com pera, a conquista no final não era tão grande. E eu vejo, queridos, isso acontecer muito. Até me lembrei de uma situação agora, que
dos nossos amigos. Outro dia eu estava falando da minha infância com um amigo meu. A gente não se vê, hoje ele é pastor, o Jair. E todo mundo dizia que nós dois ia ser bandido. Mas todo mundo dizia, nós nunca fez nada para ninguém. Mas nós tinha cara de maloqueiro. E a gente só aprontava, a gente brincava muito, zoava muito. E o pessoal via a gente com maus olhos, né? E a gente sempre estava. E quando tinha confusão, a gente sempre estava perto. Era incrível. Mas não era nós que provocávamos, mas a gente estava perto. E daí, outros, claro que a gente nunca desejou isso, mas mães de meninos que falavam assim: eu não quero ver você com ele, não quero ver você com ele. Com o Leleco e com o Jair. E a gente fala: mano, o que nós fez? O filho dele é pior que nós. Ele que fez tal coisa, que nós nunca ia fazer aquilo. O bicho é safado, nós falávamos. E nós que levamos a fama de ruim, aí nós ficávamos quietos. Hoje, infelizmente, o tempo se passou e a Tiele teve a oportunidade comigo, onde eu fui criado. E alguns amigos que eram esses que não podia ficar com a gente, infelizmente, foi pra droga, não deram certo, caiu na cachaça. Eu vejo o Jair hoje advogado, pastor, homem de Deus, com uma vida bem construída. Eu com a minha esposa, servindo a Deus. E eu falo, talvez se fosse moleza para nós, na verdade, resumindo, o pessoal não queria porque nossas famílias eram as mais pobres da rua, eu acredito. Então não queria deixar nós se misturar. Porque a gente era 7 filhos. Meu pai sempre trabalhou igual um leão. Mas era 7 filhos para criar, né? Quem tem um sabe o custo que dá. 7, só Deus sabe. E o Jair também. Era uma penca de gente, cara. Era muito irmão, que eu acho que era por aí também. 7 irmãos, 6. E o pai dele tava velho, tava igual Abraão, ainda fazendo filho. O seu Maguila, que nós chamávamos de Maguila, que era um negrãozão bem forte. Seu ano passado. E daí eu fico pensando, talvez... Eu tenho certeza que houve coisas que nós ouvimos lá atrás que nos levou a buscar ser melhor, que nos impulsionou, não a alma, mas nos impulsionou a falar assim: eu vou crescer e vou ser melhor, eu vou crescer e vou vencer, eu não posso errar. E muitas vezes para você é assim, talvez um chicote aperta, o negócio estreita, porque quando o pecado vem, você para pensar: eu não posso errar, porque eu sei de onde eu vim, eu sei o quanto eu fui julgado, eu sei o quanto eu fui atacado por falarem que eu seria isso que eu não sou, mas se eu fizer agora, eu vou estar sendo. E isso nos segura muitas vezes. Então a dificuldade, às vezes que apontaram para você, às vezes que tentaram te frustrar, às vezes que tentaram te parar, às vezes que te atacaram, às vezes que falaram que você não ia dar certo, às vezes que falaram que você não ia chegar a lugar nenhum, que você não ia ser ninguém, que ministerialmente você não tem chamado, que profissionalmente você não para em trabalho, você não vai chegar a lugar nenhum, que a sua empresa nunca vai crescer, que o seu pequeno negócio nunca vai chegar a ser grande, que o seu filho não vai ser bênção, que o teu casamento nunca vai ser um bom casamento, que a sua conquista nunca vai ser grande igual do outro. Se te falaram isso, era só um preparo de Deus para te fazer muito maior, porque Deus gosta de confundir. Deus gosta de pegar aquele que falar assim: esse não vai ser nada, e fazer dele um grande homem. Deus gosta de falar: aquele ali é pobretão, e não é vergonha ser pobre, mas Deus honra esse para mostrar que ele pode fazer. Aquele ali vai levar uma vida de miséria, aí Deus levanta e faz você prosperar, para contrariar. Aquele casamento ali é fogo de palha, não vai ser um mês, não vai ser 6 meses, não vai ser um ano. É só briga, não vai dar certo. Aí Deus faz você se tornar um casal modelo, porque Deus muda a situação adversa para honrar aquele que segue a Ele. Deus faz o impossível para honrar aquele que tem temor a Deus. Então eu não sei
o que passou talvez nesse tempo que eu estou ministrando aqui na cabeça de vocês. Mas cada um, eu tenho certeza que teve uma situação que falou: já duvidaram de mim, já me entristeceram, já me disseram que não ia dar certo, já disseram que eu não ia chegar a lugar nenhum, já me falaram que não ia ser, já me falaram que não ia acontecer, já me falaram até que o meu Deus não tem poder para mudar a situação. Aí que o bicho pega, porque tocou onde não devia. E às vezes é a chave para abrir porta. Às vezes a afronta é a chave. Porque daí toca Deus e fala: opa, peraí, não vai matar José não. Ele não vai morrer nesse poço. Vai passar uns doidos ali e eles vão vender o José para ali. E vai levar em direção. José nunca ia chegar no palácio do governador se ele não passasse por isso. Veja que todas as situações foi caminhos da maneira de Deus de preparar José e levar ele até o palácio. Toda dificuldade. Se não tivesse dificuldade, imagina José chegando com uma túnica toda colorida lá e falando assim: ó, Deus falou, eu vim aqui para ser governador, para governar o Egito. Ele ia tomar uma surra do faraó, dos guardas, e ia voltar para casa chorando, e eu acho que sem a túnica ainda. Mas Deus permitiu que ele caísse no poço, que ele fosse vendido. E ó, a direção, aqueles compradores ali, né, mercadores, né, que a Bíblia chama, foi indo em direção ao palácio. Quando Potifar comprou José dos mercadores, era caminho do Egito. Aí a mulher de Potifar tentou ter relação com José. Ele, por ser fiel a Deus, se negou. O que aconteceu? Ela criou uma situação para prejudicar ele, que levou ele até a prisão. Nessa prisão puderam ver o quanto José tinha sonhos proféticos, que levou ele até o governador, até o faraó. Lá ele conseguiu o acesso até, na dificuldade, a luta, a prisão, deu acesso até o palácio. No palácio, Deus exerceu o ministério profético de José. E ali na frente do faraó, José foi honrado. Qual era a outra maneira? Se a gente parar para olhar a Bíblia, qual outra maneira ele ia conseguir entrar naquele palácio se não fosse essa? A maneira de Deus foi dura com você até hoje, mas foi a precisa, foi a exata, foi a que vai te honrar, foi a que vai fazer acontecer, foi a que vai criar a oportunidade, foi a que vai fazer você crescer, foi a que vai fazer você governar. Não importa o que passou, o que importa é o final. Não importa o quanto foi duro o trajeto, o que importa é a bênção que há no final. Não importa o quanto foi difícil o caminho, o que importa é a chegada. E na chegada há a honra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Não tem como errar. É difícil, mas vai acontecer. Seja perseverante como José e você conquistará aquilo que Deus te prometeu. Não desista, não para, não chuta o balde, não joga a toalha, não bate no tatame. A luta está difícil, mas continua, em nome de Jesus. Está perto, em nome de Jesus, está perto a sua vitória. Oh, aleluia! E espiritualmente, querido, o diabo já sabe que a sua vitória está chegando. Sabe quando o time está perdendo e que fala, meu, o outro vai ganhar. Aí o diabo manda até o goleiro para a área para tentar fazer o gol. É esse desespero que o diabo está. Ele está desesperado fazendo barulho para tentar te parar, mas ele não vai conseguir.
Não é assim quando a gente está assistindo o jogo na final? O cara fica no sono o jogo inteiro, o outro time. Aí na hora que ele está perdendo para fazer média para a torcida, manda até o goleiro para a área, para ver se faz o gol. Querido, é assim que o diabo está. Desesperado para ganhar um jogo que já está perdido. Você vai vencer. Não tem como parar. Não tem como o diabo ganhar. A não ser que você desista na chegada. E você não vai desistir. Deus só veio te lembrar: não desista porque está perto. O motivo de eu vir aqui hoje só foi esse. Alguém que ia desistir por esses dias, que ia largar e falar: não dá mais, não dá mais, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Foi a sua oração. Deus, eu não tenho mais força. Deus, eu não tenho mais fé. Deus, eu não acredito mais. Deus, até a minha fé no Senhor já está abalada por causa disso. Talvez a sua oração foi essa, talvez não. A sua oração foi essa. Mas Deus fala para você nessa noite: aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Você não vai morrer nessa situação. Não tem nada perdido. O que há é um desespero do diabo, porque ele está vendo a sua vitória chegar. Talvez o barulho da torcida adversária ficou maior nesse momento. Talvez o barulho da torcida adversária contra a sua vitória ficou maior. Mas Deus manda te dizer que o apito final já está chegando. E a sua vitória é certa. Se prepara para viver o grande milagre da sua história. Se prepara para viver a grande conquista da sua história. É tempo, querido. Chegou, foi difícil. Quase você ficou pelo caminho. Mas você está aqui hoje. Você está aqui hoje, você não desistiu. A vitória é certa, amém? A vitória é certa. A vitória é certa. Eu costumo pedir para os pastores orar no final. Mas eu quero muito orar por você no final. Diante dessa palavra de não desista. Vença a dúvida. Você estava com dúvida se Deus estava com você. E Ele veio te responder que Ele só estava te preparando, porque é grande. A sua vitória é grande, amém? Toda dúvida cai por terra nessa noite. Eu gostaria de orar por você. Você quiser receber essa oração, tem óleo ali, né? Eu gostaria de te ungir, declarando essa bênção, declarando que o tempo da perseguição acabou, declarando que é um novo tempo,